Dando continuidade então ao panorama do Novo Testamento, ainda abordando os evangelhos, dentro da cronologia dos fatos, passamos a abordar então os preparativos para a Páscoa. E aqui o texto ele vai fluir de uma forma um pouco mais rápida, até porque a gente vai comentar bastante, mas não vamos tecer em profundidade em nenhum dos assuntos. Então, a partir daqui, ocorre a identificação do traidor. Jesus identifica aquele que vai o trair. É aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Em seguida, vai ter a instituição da ceia do Senhor, a nova e a eterna aliança. E aqui é a nova aliança sendo promulgada, mas não é o nascimento da igreja. A igreja vai nascer lá em Pentecostes. Aqui é o período da graça, sendo veiculado. A partir de agora, se institui o período da graça, a nova e eterna aliança. Nesse meio termo, enquanto Jesus está falando sobre coisas importantes e vitais e aquilo que é de mais importante, você tem que falar antes que o seu último momento vá. Mas os discípulos estavam preocupados com coisas menores. Quem é o maior no reino dos céus? Essa era a preocupação dos discípulos. E aí Jesus tem que chegar e ensinar para eles de novo. O que está à mesa ou é o que serve aquele que é maior no reino dos céus? Então ele começa a discorrer. Ele não só discorre, mas ele também vai ensinar por intermédio de ações. Então o Messias vai chegar e começar a lavar o pé dos discípulos. E aí a gente vai ter Pedrão, como sempre. Ele chega ali e fala, mas Senhor, não pode lavar o meu pé. Eu não deixo de maneira alguma. E aí Jesus chega e fala, mas se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro, não, Senhor, então não lava só os pés. Lava os pés, lava as mãos, lava a cabeça. Naquele sentido de lava tudo. Mas o Messias chega e diz que não, somente os pés é necessário. E aí continua a exposição bíblica. E a gente vai ter a predição da negação de Pedro. Então o que acontece até o presente momento? Jesus reúne os discípulos e fala, há um traidor entre nós. Logo depois, os discípulos começam a demonstrar que têm preocupações mundanas, quem é o maior. Jesus para tudo e vai ter que ensinar eles. No meio do ensino, Pedrão levanta e fala que não precisa ser lavado. Depois ele aceita. Jesus diz que todos vão o deixar. Pedro diz que não, como? De maneira nenhuma eu te deixarei, mestre. E Jesus tem que chegar e falar, ainda que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Esse é o cenário no qual se encontra a negativa de Pedro. Então, Jesus começa a proferir vários discursos de despedida, vai do 14 até o 18. Dentro desses discursos, ele chega e fala que ele ora para o Pai, para que eles sejam um, assim como ele e o Pai são um. E eles vão para o Getsemane. Lá a gente vai ter a oração do Messias, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, se possível, passa de mim esse cálice, o seu corpo começando a suar gotas de sangue, e suar gotas de sangue é o estado de onde que o corpo começa a chegar num estado de falência múltipla, quando todos os seus órgãos começam a se liquefazer, quando as veias começam a chegar e a se romper, onde que há a saída dos vasos capilares como se fosse glândulas sudoríparas, fazendo com que o sangue saia pela pele. Esse é o estado que uma pessoa está à beira da morte, é a iminência de morrer. Então Jesus chega e pronuncia, se possível, Senhor, passa de mim esse cálice. E provavelmente é um texto muito mal entendido até os nossos dias. Porque quando nós olhamos Hebreus 5, 7, a gente vai verificar que lá tem uma passagem que vai alegar que nos dias da sua vida, o Messias ofereceu com forte clamor, lágrimas, súplicas, aquele que poderia livrá-lo da morte, e sendo ouvido por causa da sua justiça. O Messias foi ouvido por aquele que poderia livrá-lo da morte. Ou seja, ele foi livre da morte.
Mas foi livre da morte onde? Na cruz? Não, na cruz ele morreu, ele não foi livre da morte. Então o texto de Hebreus 5:7 não está falando da cruz. Está falando de um momento que antecedeu a cruz. E o único momento que antecede a cruz, no qual o Messias poderia vir a sucumbir por questão de falência do corpo, porque a carne é fraca, muito embora o espírito seja forte, o corpo não é. O corpo é humano. É ali no Getsemane, quando ele estava começando a suar gotas de sangue. Era o único momento no qual Jesus poderia chegar e falar: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Senhor, eu vim para morrer na cruz, não para morrer aqui. Passa de mim esse cálice. Eu não posso morrer aqui. Me leva até a cruz. Foi para isso que eu vim. Me leva até a cruz. Provavelmente é o que está no texto. E isso vai corroborar com o que está escrito em Salmo 22, quando Jesus está na cruz e chega: Eli, Eli, sabactame. Deus meu, por que me desamparaste? No qual, para quem entender, ele está citando Salmos 22. Ele está citando o Salmo 22 e está se cumprindo nesse exato momento na cruz. Não só o primeiro versículo, mas todo ele. E se eu falo todo ele, inclusive o versículo 24. Então Deus não desamparou o seu filho e nem escondeu dele o rosto. Jesus é por fim traído e preso. E a gente já conhece a história, como é que esses fatos ocorrem. Logo depois vai entrar o período da crucificação. E aí a gente vai tratar dos momentos finais da crucificação. Então Jesus vai participar de um julgamento e de uma condenação. Está tudo orquestrado. Existem testemunhas falsas para poderem chegar e cada um falar alguma coisa a respeito do Messias para poder incriminá-lo. Nisso, Pedro está acompanhando o processo e toda hora que alguém olha para Pedro e identifica que ele era um dos discípulos, fala: você não é um deles, você não é um galileu, você não estava com ele? E todas as vezes Pedro nega, até uma hora que o galo canta e Pedro cai em si, que as palavras do Messias se cumpriram com exatidão. Talvez seja a profecia mais rápida de todas elas. E Pedro chorou. Jesus, por fim, é condenado pelo Sinédrio e é enviado para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos o questiona e não encontra nele dolo. Então, Pôncio Pilatos manda ele para Herodes. Herodes vai fazer a mesma coisa. Vai questionar o Messias e, não encontrando dolo, devolve para Herodes. Devolve para Pilatos. Pilatos, pela segunda vez, vai chegar com ele: o que eu faço com esse homem? Eu não tenho o que fazer. E a intenção de Pilatos é soltá-lo. Mas ele vai até o povo e pergunta: o que querem que eu faça com Jesus, chamado Cristo, Rei dos Judeus? E a multidão, insuflada pelos sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, doutores da lei, pedem: crucifica-o, crucifica-o, soltem Barrabás. E aí, Pôncio Pilatos lava as mãos, o julgamento é encerrado e começa a caminhada para o Gólgota. E aí a gente vai ter o momento que Simão de Cirene, ou Simão o Cirineu, vai chegar e auxiliar o Messias a carregar a cruz nos momentos finais. Vamos ter os fatos narrados das primeiras 3 horas na cruz, seguidas pelas próximas 3 horas, quando há trevas sobre a face do abismo e a escuridão total. O sol se escurece de meio-dia até as 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, ele expira, ele sucumbe, ele entrega a sua vida. Ninguém atira, ele dá voluntariamente. E expira justamente às 15 horas, que era o horário que iniciava a imolação dos cordeiros pascais. Então ele é o sacrifício perfeito. Então logo o sacrifício perfeito ocorre, o Messias morre, o véu se rasga do alto
ao baixo. A ira de Deus é aplacada no Messias. Não há mais separação. As pessoas têm livre acesso até o Santo dos Santos, por intermédio do Messias, aqueles que o aceitarem como seu Senhor e Salvador. Vai ocorrer o sepultamento, os romanos vão chegar e ordenar que se coloque guardas à frente, justamente para que as pessoas não tentem retirar o corpo e depois aleguem que o Messias ressuscitou, uma vez que ele tinha dito que ele ressuscitaria. Então as autoridades judaicas pedem aos romanos para que coloquem guardas à frente. Acontece que as mulheres vão até o sepulcro, até o sepulcro, o local do sepultamento, e aqui a gente já entra em outro índice, ressurreição e ascensão, e quando elas chegam nesse local, elas vão identificar que o corpo não está mais ali. E aí, o que vai se promulgar por toda Israel é que os discípulos, ao longo da noite, enquanto os guardas dormiam, removeram o Messias. Mas sabe-se muito bem que não foi isso que aconteceu. Pedro e João são informados que o Messias não está mais ali, que ele ressuscitou. Cristo vai aparecer a Maria Madalena. Depois, existem 2 discípulos deixando Jerusalém e indo em direção a Emaús. E no caminho eles se encontram com uma terceira pessoa, que eles não sabem dizer quem é, mas essa terceira pessoa começa a falar tudo que o Messias disse para eles. E toda hora que ele falava, o coração deles aquecia. E quando ele explicava como as coisas tinham que acontecer com o Messias, desde Moisés, passando pelos profetas, tudo o que deveria acontecer com o Messias, até uma hora que se parte o pão. E quando se parte o pão, eles olham e eles veem que o Messias ressuscitou e que o Messias estava com eles, caminhando com eles. E eles voltam correndo para Jerusalém para contar a seus irmãos que ele havia ressuscitado e que eles o tinham encontrado no caminho para Emaús. Por fim, Cristo vai aparecer aos discípulos, a todos aqueles que estão reunidos em Jerusalém. Nesse momento, Tomé não está. E quando Tomé descobre que o Messias apareceu, ele fala: de modo algum acreditarei que ele ressuscitou, a não ser se eu mesmo vê-lo e se eu tocar nas suas chagas. Mais tarde, Cristo aparece a Tomé e o convida a tocar para que ele creia. E Tomé crê. E Tomé vai tipificar o próprio Israel como nação, que não creu no Messias, mas que crerá nos Messias quando vê-lo novamente, no final da grande tribulação, quando o Messias retornar e encontrar com seu povo no meio do deserto, o seu povo crerá nele de novo. E lembrará que ele é aquele que foi trespassado. E chorarão, como Zacarias diz nas profecias. Por fim, Cristo vai aparecer a 7 discípulos, às margens do Tiberíades. Pedro está pescando. Jesus faz o mesmo milagre dos peixes, joga-se a rede se enche. Pedrão vê que é o Messias que está na praia e vai correndo, e vai nadando, e chega antes de todo mundo lá. E aí Jesus tem uma longa conversa com Pedro. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Mas Pedro responde filéu, o amor de um amigo. Uma segunda vez, Jesus pergunta, tu me amas? E ele, eu filéu, te amo como um amigo. Eu não tenho um amor tão grande assim. Gostaria de ter, mas não tenho. Pela terceira vez, Jesus pergunta, tu me amas? E Pedro muito se entristece por ele ter perguntado uma terceira vez.
Tu sabes de todas as coisas, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Filé. Então apacenta minhas ovelhas. E aí a gente tem a grande comissão, ide por todo mundo e pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por fim, Cristo aparece a Tiago, seu irmão, e isso não está registrado nos evangelhos, mas está registrado por Paulo na carta aos Coríntios. E o último fato que se tem dentro dos evangelhos é a última aparição e a ascensão do Messias.